Louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. E desde já eu quero agradecer a cada um que vai estar ligado nesta live. O meu muito obrigado. E eu quero crer, querido, em nome de Jesus, que o Senhor há de falar conosco de uma forma tremenda em nome de Jesus Cristo, né, queridos? Que maravilha, né? Que bom estarmos na presença de Deus. Eu pediria aos irmãos que, se pudessem, né, falassem comigo, né? Estão escutando direitinho? Tá saindo o som direitinho aí aonde você está ouvindo? Se estiver saindo direitinho, então dá um oi aí na live. E eu quero crer que Deus há de falar conosco poderosamente em nome de Jesus. Eu quero também já te pedir, compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas também através da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Eu estou compartilhando aqui a live, e compartilha com outras pessoas também. Eu quero crer que o Senhor Deus preparou esse momento para estarmos aqui falando algo da parte do Senhor, né, queridos? Então, vem participar conosco, né? Tira esses momentos agora para estarmos aí falando com Deus. Eu quero crer que o Senhor Deus vai abençoar a tua vida, meu irmão, de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Amém? Antes de mais nada, vamos orar, meus irmãos. Fecha teus olhos aí onde você está. Vamos estar em oração, em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai querido, por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, para falar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Eu te agradeço, meu Pai, por mais um dia de vida. Te agradeço, pois a tua misericórdia assim alcançou as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. E como das outras vezes, Pai, eu te peço, usa pela tua infinita misericórdia mais uma vez este vaso de barro, que eu diminua e tu cresça. Tira-me, Senhor Deus, da tua aljava como flecha e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, ao propósito, a qual o Senhor já preparou neste começo de tarde para falar conosco, meu Pai. Para falar conosco não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres, Senhor. Toma mente e coração em tuas mãos e não permita, Senhor, que alguma coisa, que algo possa tirar a nossa atenção, pois queremos ouvir. Na realidade, não apenas ouvir, mas queremos guardar, cumprir e praticar a tua palavra em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos, louvado seja Deus. Que maravilha, né? É estarmos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quero mandar, um grande abraço a todos da congregação Conquista e também da congregação dos Milagres, onde eu estou congregando. E nós estamos congregando ali na Iadã, aqui no Tranqueiro Neves, na congregação dos Milagres. Eu quero mandar um grande alô para a área 251, homens e mulheres de Deus, servos do Senhor. Quero mandar um alô para o pastor Sena, para a pastora Ruth. Quero mandar um alô, para os pastores desta área, também para a irmã Josângela e seu esposo, são dirigentes lá da igreja onde eu estou.
E eu só tenho a agradecer, irmãos. A irmã Agna, a irmã Monteverde e outras pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade ali, aonde nos receberam a minha esposa, e estamos aqui para fazer a obra do Senhor de uma forma abençoada. Amém, meus irmãos? Pegue a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Eu quero só estar verificando aqui o som rapidamente, irmão. Só um minuto. Verificando aqui o som rapidamente, irmão. Só um minuto. Glória a Deus, está saindo bem. Pegue a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus, e abra a sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 23. Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 23. Amém? Está escrito assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhe, dele também se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, há alguns que não provarão da morte até que vejam o reino de Deus. Amém, queridos? Esta foi a palavra que o Senhor colocou em nosso coração, e eu quero crer que Deus há de falar conosco poderosamente, não é verdade? Queridos, quando eu li este texto para falar algo daquilo que o Senhor tem para falar conosco, eu confesso aos irmãos que algumas vezes o meu coração trava uma guerra muito grande. Por quê? Porque o trabalho de ministrar a palavra do Senhor é um constante aprendizado. E eu, como ser humano, se eu não entendo isso, eu acabo querendo fazer as coisas do meu jeito, deixando de acreditar que o Espírito Santo e a Santíssima Trindade têm um propósito para cada palavra designada, como está escrito, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela vai, mas não volta vazia, pelo contrário, ela vai e cumpre o propósito para qual ela foi designada. Então, algumas vezes, ao lermos passagens que já ministramos uma, duas, não apenas 3 vezes, mas algumas dezenas de vezes, nós imaginamos o seguinte: não, o pessoal já está acostumado, já me viu falar várias vezes sobre isso não vai trazer o impacto que é necessário. E o Espírito Santo brada em meu coração, onde ele diz assim: que impacto é esse que eu quero causar com a palavra, sendo que o efeito que será ministrado na vida das pessoas não provém de mim? É isso que talvez alguns que ministram a palavra do Senhor ainda não conseguiram entender. Que quando você pede uma palavra do Senhor, onde
você é direcionado por Deus para ministrá-la, você algumas vezes pode até ler a palavra e você diz, mas é uma palavra tão simples, é uma palavra que não vai trazer tanto impacto, então é uma palavra que já está há muito já batida, né? E as pessoas, elas querem ouvir algo diferente, elas querem ouvir algo novo, né? Como nós já observamos, né? As pessoas gostam, né, desta frase, eu quero viver algo novo, eu quero ter algo novo. Só que eu faço minhas palavras de um homem de Deus, de um pastor amado. Ele diz que como é que eu quero declarar, por que eu fico declarando aí aos quatro cantos da terra que eu quero viver algo novo, e se Jesus Cristo é este algo novo na minha vida? Porque se eu fico declarando que quero viver algo novo, é sinal que Cristo nunca adentrou na minha vida. Porque se Cristo verdadeiramente adentrou em minha vida, Ele todo dia traz algo novo para mim. Todo dia o Senhor traz em minha vida transformação. Todo dia o Senhor traz em nossas vidas mudança de caráter, transformação de vida, mudança de pensamento, mudança, né, de atitudes, e estas transformações são resultados, né, de nossas escolhas e também da nossa entrega, né, para o Senhor Jesus. Então, quando eu vejo assim algumas palavras, meu coração fica nesta luta, sabe, irmãos? Eu assumo mesmo, sabe? Eu fico lá no íntimo de Senhor, mas será que isso vai impactar? Será que isso vai impressionar? E o Espírito Santo vem em meu coração e diz, filho, quem disse que tu precisa impressionar alguém? Quem disse que tu precisa impactar alguém? Quem disse que as pessoas têm que dar atenção àquilo que está vendo? Elas têm que dar atenção àquilo que elas estão ouvindo. Por quê? Porque a fé, ela não é proveniente daquilo que se vê, mas ela é proveniente daquilo que se ouve. Diz a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então não adianta eu com a minha eloquência, ou com a minha sabedoria, ou com qualquer outro tipo de artifício humano, querer impressionar quem está me vendo, sendo que o que verdadeiramente deve fazer a diferença é aquilo que ele está ouvindo. E aquilo que ele está ouvindo não deve, ou pelo menos não deveria, partir do meu eu e da minha vontade, mas deve partir daquele que fez os céus e a terra. Porque eu e todos aqueles que ministram a palavra do Senhor devem entender que nós estamos aqui apenas como garçons. Estamos aqui apenas para servir. E aquilo que é proposto para nós falarmos ao povo deve ser direcionado por Deus. Deve ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eu leio uma palavra como esta, a luta no meu coração, ela vem, mas ela é logo derrubada. Porque quando eu leio e compreendo isto, eu tenho a oportunidade de vivenciar esta palavra na minha vida dia após dia. Olha que interessante, querido. O texto que nós lemos é muito conhecido, que é o de Lucas 9:23. E Jesus Cristo deixou uma palavra aqui muito poderosa, aonde ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ao ler esta pequena frase, só aqui eu tenho alguns apontamentos para fazer em relação
a nossa vida. Jesus Cristo não é autoritário. Deus não é autoritário. Embora Deus tenha todo o poder, Deus tenha todo o conhecimento e toda a ciência, Ele tem... irmãos, em palavras, eu não consigo dizer o quão Deus é incomensurável, é poderoso, é maravilhoso. Isso eu não tenho como declarar em palavras. Então, eu posso dizer o seguinte: Deus, Ele tem o poder de fazer todas as coisas, tudo aquilo que lhe apraz. A Bíblia diz, se não me falha a memória, no Salmo 103, versículo 19, né, que o Senhor está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. E o que me deixa feliz é justamente a questão do poder que Deus tem de realizar todas as coisas, de fazer todas as coisas, de ter o poder de fazer todas as coisas, mas mesmo assim Ele nos permite ter esta escolha do livre-arbítrio. Ele nos permite ter esta escolha de fazermos ou não a vontade dele. E Ele colocou para nós justamente a questão de servi-lo. Ele colocou para nós como escolha. Como assim Ele colocou para nós como escolha? Ele colocou para nós como escolha aonde o gatinho aqui. Sai daí, Kit. Ele colocou para nós como escolha o quê? Ele colocou para nós uma escolha muito poderosa. Que escolha é essa? De decidirmos se queremos servi-lo ou não. Como assim? Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então temos aqui o primeiro fato. Aquele que quiser. Queridos, servir a Deus não é uma questão de... não é algo forçado. Pelo contrário, servir a Deus é algo que eu e você escolhemos. Escolhemos servir a Deus. Escolhemos fazer a vontade de Deus. Nós escolhemos fazer aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. E é justamente isto que nos deixa, pelo menos que me deixa muito feliz, é entender que o Senhor, Ele não me força a nada. Pelo contrário, Ele deixa o caminho aberto, de braços abertos, para que eu venha seguir o caminho em direção ao Pai. Não disse Jesus Cristo que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Que Ele é o caminho a qual nos leva ao Pai? Então, ao seguirmos este caminho, nós temos plena consciência de que chegaremos ao Pai. E Ele diz na sua palavra aqui, querido, que se nós desejarmos, se nós quisermos seguir o caminho em direção ao Pai, Ele diz o que? Olha, aquele que quiser vir após mim, Ele diz, tem que negar-se a si mesmo. E olha o que é interessante, ele fala nessa palavra. Ele diz, aquele que quiser vir após mim. Se eu entendo que Jesus Cristo é que vai guiar a minha vida,
Então ele não pode estar em segundo plano. Ele tem que estar na frente. Ele tem que estar me conduzindo. Como Cristo mesmo disse, aquele que quiser vir após mim. É como se Cristo estivesse dizendo assim: filho, se você decidir me seguir, venha. Segura na minha mão e deixa que eu te conduzo. Escute aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. Você talvez possa até estar em dúvida se deve servir a Deus ou não. Se você acha que talvez você possa se sentir sozinho ou abandonado no meio do caminho, deixa eu te dizer, querido, isso não acontece. Jesus Cristo não abandona e não deixa ninguém sozinho no meio do caminho. Jesus Cristo não te deixa só. Pastor, mas eu conheço algumas pessoas que são cristãs, que são evangélicas, ou até mesmo você, que possa estar agora neste momento pensando, mas pai, eu tô me sentindo sozinho ou sozinha. Eu oro e não obtenho resposta, eu clamo, mas não obtenho nenhuma resposta da tua parte. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O fato de Jesus Cristo, eu sei que você já ouviu isso, talvez em algum outro canto, ou até mesmo da minha parte, mas vou dizer de novo. O fato de Jesus Cristo estar calado, de Deus estar calado, do Espírito Santo estar calado, não quer dizer a ausência da presença dele. Não é porque o Espírito Santo, não é porque Deus não está falando com você, que ele está ausente ou que ele não está vendo a situação a qual você está. Se ele está em silêncio, é porque há um propósito, uma razão para isso. Se ele está em silêncio, é porque há algo, ou um momento ainda não é propício para ele falar, e você está sendo moldado, sendo amassado, sendo ali preparado. Então eu tenho que entender e compreender este tipo de circunstância. Mesmo tendo consciência de que a circunstância não pode afetar a minha fé. Lembra o que eu falei no começo? Nós não somos direcionados pelo que vemos, somos direcionados por aquilo que ouvimos. E aquilo que ouvimos é a palavra do Senhor, a qual produz fé. E a fé não é vivida por aquilo que vemos, mas é por aquilo que cremos. E entendemos que o Senhor está no controle. Ainda que as circunstâncias não pareçam favoráveis, ainda que tudo pareça perdido, a minha fé produz alicerce e segurança para crer naquele que fez os céus e a terra. Você nunca leu em Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os bois e os gados não deem criação, ainda que tudo isso aconteça, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Então essa é a nossa alegria, é compreender e entender que mesmo quando tudo está desfavorável, nós continuamos crendo que Ele está no controle. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é fé. É compreender, é entender que Deus está no controle. É acreditar que Ele tem poder para fazer todas as coisas. É entender que se Ele quiser, Ele nos tira desta situação que estamos vivendo e nos coloca para repousar. Como diz a palavra, Ele me fez repousar em verdes pastos, guiou-me mansamente por águas tranquilas, refrigerou a minha alma. Existe, querido, sim, esta possibilidade. Deus pode fazer? Pode sim. Só que a questão não está em Ele fazer ou deixar de fazer. A questão está em que tipo de atitude eu vou tomar, Ele fazendo ou não fazendo.
Que tipo de cristão eu sou? Ele fazendo ou ele não fazendo? Infelizmente descobrimos, né, que muitos cristãos têm atitudes diferentes, aonde quando ele faz, nós tomamos uma atitude, mas quando ele não faz, tomamos uma outra atitude. E é justamente isso que eu quero dizer, querido. Independentemente de Jesus, de Deus fazer ou não fazer, a nossa atitude deve ser a mesma. A minha atitude deve ser a mesma. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Lembra deles? Eles foram lançados no fogo. E ao serem lançados no fogo, eles puderam comprovar a mão do Todo-Poderoso sobre eles, protegendo, guardando. Mas antes disso, o rei os ameaçava, dizendo: vocês têm que se curvar. Se vocês não se curvar, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. E o que foi que eles responderam? Fica tu sabendo, ó rei, que o Deus a qual nós servimos, ele tem poder para nos livrar da fornalha. Ele tem poder para nos livrar das tuas mãos. Contanto, entenda uma coisa, ainda que ele não nos livre, ainda que tenhamos que passar por isso, nem mesmo assim nós te serviremos, mas continuamos confiando nele, glorificamos a ele e servimos a ele. Então, queridos, servir a Jesus, servir a Deus é escolha, é tomada de posição. Sempre disse isso e volto a dizer: escolher servir a Jesus não é emoção. Escolher servir a Jesus é tomada de decisão, é escolha. E aquele que escolhe servir a Jesus, ele nega a si mesmo, aonde ele diz: não é mais o que eu quero, mas é o que ele quer. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. Não é mais aquilo que me chama a atenção, mas é aquilo que ele me direciona, que ele me mostra, que ele me conduz. E eu falo isso, querido, sem hipocrisia nenhuma. Escute o que eu vou lhe dizer. Não é fácil. Porque, querendo ou não, querido, eu e você ainda somos seres humanos. E a nossa vontade carnal como ser humano, entendeu? Ela continua muito implícita em nós, porque ainda somos carne. Nós vamos errar, sim. Nós vamos buscar, às vezes, o nosso interesse, sim, vamos. Eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer: somos santinhos, somos perfeitinhos. Não. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Há um propósito em nossas vidas de que dia após dia sejamos transformados. Eu vou falar de mim, porque eu não posso dar exemplo de outra pessoa, mas eu posso falar de mim. Dia após dia, irmão, é necessário uma grande mudança em minha vida. Eu tenho que mudar, eu tenho que viver uma novidade de vida assim, eu tenho que modificar muitas coisas assim, eu tenho que aprender a fazer muitas coisas assim. Por quê? Porque é Deus trabalhando na minha vida, é Deus me ensinando. Cometo alguns erros aqui, oro ao Senhor, peço perdão daqui, oro a Deus, busco ao Senhor, e em nome de Jesus Cristo vou dia após dia sendo moldado por Deus. Inclusive, esses dias agora, o Senhor até me deu um novo estudo, um seminário pessoal, né? Um seminário pessoal onde está baseado, se não estou enganado, em Lucas 1,6. Se não me falha a memória, é esse 6,1. Não gravei ainda bem o
texto, mas só dar uma olhada aqui, só para dar a você uma ênfase e um entendimento sobre essa questão. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra. A Bíblia fala nesse texto que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até a chegada de Cristo. Então, eu estou sendo, assim como você também, que se entrega a Jesus, estamos sendo ali moldados, estamos, como diz aquele texto lá em Jeremias, estamos na roda do oleiro e ele está ali, nos preparando, nos moldando, nos alicerçando. E o Senhor me deu este seminário pessoal com um tema: que comece por mim. Pastor, que tema é esse? É um tema muito forte. Eu digo, Senhor, eu, como ser humano, almejo tantas mudanças. Almejo mudanças na minha casa, almejo mudanças na minha vida, almejo mudanças na igreja, almejo mudanças em inúmeras circunstâncias. Só que, de que adianta eu almejar mudanças em tantos locais e em tantas situações, se eu mesmo não entender que a primeira mudança deve ocorrer em mim? Como é que eu quero modificar, transformar, ver mudanças em outros locais ou em outros parâmetros ou em outras pessoas se estas mudanças não chegarem em mim primeiro? Então, se eu quero que algo mude, deve começar por mim. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que aprender a ficar calado mais, eu tenho que aprender a ouvir mais, eu tenho que aprender a ceder mais, eu tenho que entender que nem tudo é como eu quero. Então, se eu quero uma mudança, essa mudança tem que começar por mim. E é por isso que ele diz, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E ele diz, tome a sua cruz. O tomar de cruz aqui, querido, é você compreender que há um fardo, sim, a ser carregado. Porque quando você nega o seu eu, quando você nega a sua vontade, a sua carne humana, no caso, a carne do homem em si, que é a pecaminosa, que é a vontade humana, ela está sendo ali esmurrada, ela está sendo ali mortificada. E como eu já disse a princípio, eu e você somos humanos, e isso, querido, traz ao nosso ser, você querendo ou não entender isso, mas traz ao nosso ser um impacto forte, e é aí que vem o peso. Só que este peso, o próprio Cristo disse, olha, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus Cristo disse, me entrega isso que está pesado para ti e recebe o meu, que o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Quando eu entendo isso, aquilo que me deixa, que talvez tire a minha paz, é justamente isso que Jesus Cristo quer tirar de mim. Ele diz, tu está vivendo essa situação, está passando por essa circunstância, mas entende, há um propósito para isso. Então eu quero tirar essa preocupação da tua cabeça. Você vai viver as circunstâncias? Vai. Você vai talvez experimentar algo que traga dor a você? Pode acontecer. Mas o que faz você continuar caminhando não são as circunstâncias. O que faz você continuar caminhando é a fé que você tem em Cristo. É a fé que você tem no Senhor. É a fé que você tem em acreditar que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pede, pensa ou imagina. Como está escrito, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem. Aquilo que nem vimos e ouvimos. Mas é isso que Deus tem preparado. Então aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz antes disso ele diz, negue-se dia após dia. Lembra que eu falei sobre a vida diária? Todo dia é dia de mudarmos. Mude hoje, mude amanhã, mude depois de amanhã e vai mudando, meu irmão. A situação não é fácil. Não é fácil mudar, não é fácil seguir essa transformação. Mas o importante é que você não deixar que esse tipo de situação te leve para longe de Cristo ou te afaste de Cristo. Pelo contrário, esta situação deve te aproximar de Jesus. É onde você deve entender e compreender. A tua sandália tem, amor? Tá aqui, ó. Toma. Pega aqui, meu filho. Sai, Marcela. Vai, Marcela. Então você deve compreender isso, meu irmão. Você deve entender que este desejo de Cristo, essa situação de Cristo, aonde nós somos ali moldados, aonde nós somos transformados, aonde nós somos ali purificados, onde ele diz, olha, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz dia após dia, negue-se a si mesmo e siga-me. É justamente nessa questão, irmão. De você negar o seu eu. Ele fala aquele versículo de que aproveita o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma. É quando o homem não ouve a Deus e passa a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E ele não liga muito para isso. Infelizmente tem alguns assim. Porque qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhe, dele também me envergonharei. É engraçado, né, irmãos? Algumas pessoas, elas sabem confrontar as pessoas com as suas próprias palavras. Porque se ela for confrontar a si mesma com as palavras de Deus, ela compreende que tem que colocar um espelho diante dela. Porque não é fácil. Não é fácil falar do Evangelho de Cristo, sendo que eu não vivo o Evangelho de Cristo. Você consegue entender aí? É por isso que não há espaço, ou pelo menos não deveria haver espaço no Evangelho de Cristo para hipócritas. Porque existem muitos que cobram uma coisa, mas não fazem aquilo que cobram. Pregam uma coisa, mas não vivem aquilo que prega. E isso é muito ruim. E ele termina dizendo assim: em verdade vos digo que aqui estão alguns que não provarão a morte antes que vejam o reino de Deus. Irmãos, que em nome de Jesus Cristo possamos negar o nosso eu, entregar nossas vidas a Jesus mais e mais, continuar firme, caminhando com Ele, olhando para a cruz, compreendendo que Ele está no controle e agradecendo e louvando a Ele por todas as coisas. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Fecha teus olhos aí, deixa eu orar por ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta criança que esteve ouvindo esta palavra. Sê conosco, meu Pai, abençoa nosso dia, direciona nossos passos, abençoa-nos de uma forma tremenda, eu te peço. Dá-nos uma semana também cheia de vitória, de alegria no Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos.
Que Deus abençoe você e até amanhã com mais uma oração em palavra ao meio-dia, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ô glória.